Muito bom dia, me chamo Milton José da Silva Neto, candidato ao curso superior de Polícia Militar, CSPM, que é o curso de ingresso do quadro de oficiais da Polícia Militar da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul. Quero, de pronto, externar toda a minha deferência à banca examinadora que me avalia, pessoas de grande envergadura do ramo do direito ao qual se debruçam, e também salientar a importância de uma seleção idônea, de uma seleção realmente dos melhores candidatos para uma instituição que tem cumprido o seu papel de forma brilhante. Nós sabemos que existe um imperativo constitucional para as polícias militares, que é a preservação da ordem pública, preservação da incolumidade dos cidadãos, assegurar aos cidadãos o direito de ir e vir, assegurar ao cidadão também o direito de transitar livremente dentro do território nacional. E diante disso, sabemos que um Estado que consegue fazer o controle da sua violência é um Estado que também incrementa, que fortalece o pacto federativo, porque ele também ajudará os outros estados, os estados circunvizinhos, que não sofrerão os efeitos danosos, os efeitos catastróficos da violência. O Estado do Rio Grande do Sul tem cumprido esse imperativo constitucional com primazia, de forma excepcional, e acredito eu que continuará cumprindo esse dever constitucional. Sem mais delongas, o tema ao qual me foi sorteado foi o tema 9, o tema que fala dos efeitos. Deixa eu só me recordar, o tema 9, tópico 9, efeitos da condenação, reabilitação, perda do posto da patente, perda da graduação no direito penal militar. Me perdoe. Então, eu vou começar. Essa explanação estará dividida em conceituação, previsão legal e exemplificação, assim como previa o edital de convocação para essa fase do concurso. Então, vou começar pelos efeitos da condenação. Esses efeitos da condenação, a sua conceituação, eles são consequências jurídicas advinda de uma sentença condenatória transitada em julgado. Então, existiu uma sentença, existiu, na verdade, um processo, o passo a passo processual foi cumprido e é chegado o momento do trânsito em julgado, quando não caberá mais recurso. A partir daí, surgirá para este indivíduo os efeitos da condenação. E eles são diversos. A legislação e a doutrina, melhor dizendo, ela divide esses efeitos em efeitos principais e efeitos secundários. O efeito principal da condenação é o próprio cumprimento da pena, é o próprio cumprimento da sentença. Um exemplo, o indivíduo foi condenado em 5 anos. Ao cumprir esses 5 anos de pena privativa de liberdade, esse cumprimento dessa pena, dessa reprimenda, dessa sanção, é o efeito principal da condenação. Já o efeito secundário da condenação, nós temos os efeitos secundários penais e nós temos também os efeitos secundários extrapenais. Os efeitos secundários penais são a reincidência, a revogação de sursis, suspensão condicional da pena, revogação de livramento condicional da pena e também a revogação da menagem. Esses, segundo a legislação, na sua divisão doutrinária, efeitos principais, como já falado, agora os efeitos secundários penais da condenação. Já os efeitos secundários extrapenais da condenação são dois. Os efeitos extrapenais da condenação, efeitos secundários extrapenais, é a reparação do dano e a perda de bens em favor da fazenda pública. Vale dizer que esse ressarcimento, que
restituição do dano causado deve ser feita em sua integralidade para que venha a surtir efeito. Então, essa restituição, essa reparação do dano deve ser feita em sua integralidade. Já o perdimento, né, a perda de bens em favor da fazenda pública, são todo aquele aparato, os materiais do crime, os bens auferidos de forma ilegal com essa atividade criminosa, esses serão os efeitos extrapenais da condenação. Na verdade, existe outra definição genérica não, me perdoem, outra definição doutrinária, que esses são os efeitos extrapenais genéricos. Efeitos extrapenais genéricos, eles são automáticos, e esses efeitos, para que possam surtir, né, efetivamente esse efeito, ele não necessariamente precisa estar expressamente, de forma extensiva, em uma sentença condenatória. Então, eles são automáticos. Esses efeitos são automáticos, eles não precisam estar ostensivamente em uma sentença para que possam produzir os efeitos para o qual foram criados. Então, nós temos aí os efeitos extrapenais genéricos, que são presentes em todas as situações, que é a reparação do dano, restituição da coisa, reparação do dano, e o perdimento, né, a perda de bens em favor da fazenda pública. Vale dizer que essa perda de bens da fazenda pública, ela não existirá em sua integralidade para a fazenda pública caso exista uma pessoa lesada, caso exista também um terceiro de boa-fé. Isso é até para que se preserve o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, porque existe uma pessoa que foi lesada, existe um terceiro também de boa-fé que foi lesado, então não faria sentido todo esse perdimento de bens, todo essa captura, essa apreensão desse material ser revestido apenas em favor da fazenda pública. Muito pelo contrário. É necessário que seja feita a apreensão desses materiais para que também o lesado venha a ser ressarcido e também o terceiro de boa-fé venha a ser ressarcido. Então, falamos dos efeitos principais, que é a própria condenação, a própria cumprimento de pena. Efeitos secundários são os efeitos secundários penais, que são reincidência, revogação de sursis, suspensão condicional da pena, livramento condicional da pena e revogação de homenagem. Já os efeitos secundários da condenação, efeitos da condenação secundários, extrapenais, a reparação do dano e o perdimento de bens em favor da fazenda pública. Então, esses aí são a primeira parte desse tópico ao qual me foi sorteado, o tema 9. Nós vamos agora tratar da perda do posto da patente, da indignidade com o oficialato, a incompatibilidade com o oficialato. Vamos tratar também da perda da graduação e da reabilitação. Pois bem, de início vamos falar da perda do posto e da patente. A perda do posto da patente, ela se dá quando, na verdade, é necessário explicar primeiro que quem tem posto e patente são os oficiais. São os oficiais que têm posto e patente. Na verdade, eles têm posto e esse posto é conferido por uma carta patente. Então, esses oficiais, eles, caso incorram em algum delito, com pena privativa de liberdade superior a 2 anos, existirá também a pena de perda do posto e da patente. Existirá a perda do posto e da patente, inclusive com a perda também das condecorações, com a perda ali das condecorações que foram dadas ao longo da carreira desse militar. Já
dignidade com o oficialato, nós sabemos que o direito penal castrense, o direito penal militar, ele tem uma ótica própria, ele tem uma ótica diferenciada. Muitas condutas que para o direito penal comum não teriam esse peso, não teriam essa magnitude por conta de vários princípios atinentes ao militarismo, às forças armadas. É necessário prezar por princípios como a hierarquia, a disciplina. Então, existem algumas condutas que, para a ótica do direito penal comum, elas não são tão gravosas, mas para a ótica do direito penal militar, elas possuem um peso muito grande. Então, o artigo 100 do Código Penal Militar irá delimitar algumas condutas que causam, podemos dizer assim, uma repulsa institucional. Uma repulsa institucional. Então, a instituição militarizada, diante de situações, diante de fatos típicos, de crimes dessa natureza, ela se sente, podemos dizer assim, entre aspas, ultrajada, ela se sente ofendida. E isso afronta de forma veemente os princípios que as instituições militares prezam. Então, eu vou trazer alguns exemplos aqui de delitos que, caso o militar incorra nesses delitos, o oficial ele será declarado indigno com o oficialato, que são delitos de ato de libidinagem, espionagem, cobardia, traição, extorsão mediante sequestro, furto, o furto simples, o roubo. Então, como pode ser observado, são delitos que, além de existir uma repulsa social grande, as instituições militares também se sentem ultrajadas. O pundonor militar, a imagem, o brio das instituições militares são ofuscados por conta dessas posturas, por quem incorre nesses fatos típicos. Então, alguns delitos constantes, delitos elencados aí no artigo 100 do Código Penal Militar, causam essa repulsa institucional e merecem uma reprimenda uniforme. Então, esse é o instituto da indignidade. O militar se tornará indigno com o oficialato. Já a incompatibilidade com o oficialato é uma outra vertente relacionada ao posto, né, do oficial. O oficial ele tem atribuições e o militar, o oficial que incorra nessas tipificações penais, ele irá se tornar incompatível com a sua função, incompatível com as Forças Armadas. São os crimes do artigo 141 e 142, que são os crimes relacionados à segurança externa do país. Nós sabemos que as Forças Armadas elas têm um papel preponderante na manutenção da segurança do Estado brasileiro. E as instituições militares, como já falado um pouco antes, elas não toleram a realização desses tipos penais que ponham em xeque, que venham comprometer, melhor dizendo, a segurança externa do país. A exemplo, o entendimento para colocar o Brasil em uma guerra, que são crimes contra a segurança externa do país. Então, tornará o militar indigno. A perda da função pública, a perda da função pública não, a perda da graduação, quando é um instituto parecido com a perda do posto da patente, só que para quem não tem posto e patente. Nós sabemos que as praças, né, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, o soldado, o segundo sargento e o primeiro sargento, eles não possuem postos, nem patente, eles possuem a graduação, eles são graduados, eles possuem graduação, melhor dizendo. Então,
caso ele seja condenado a uma pena privativa de liberdade superior a 2 anos, uma pena que traga essa pena acessória da exclusão das Forças Armadas, ele será excluído das Forças Armadas, no caso da força auxiliar, né? De uma força auxiliar, que é a Brigada Militar, então ele perderá a sua graduação. Ele terá perdido a sua graduação. E, por último, o Instituto da Reabilitação é um instituto que visa que objetiva trazer uma reparação social, uma reintegração social, melhor dizendo, e o efeito principal dessa reintegração dessa reabilitação, melhor dizendo, reintegração não, o efeito principal dessa reabilitação é a supressão do histórico criminal. A supressão do histórico criminal. E ela precisa de alguns requisitos para que o indivíduo venha ter esse benefício. 5 anos, né, ele deve ter cumprido a pena, a extinção da punibilidade deve ter ocorrido há 5 anos. Né? Cumpriu a pena, vai existir a extinção da punibilidade. 5 anos após isso, ele pode pedir, né, o Instituto da Reabilitação, onde existirá como efeito principal a supressão do seu histórico criminal. Vale dizer que, caso ele incorra em uma nova pena privativa de liberdade, esse instituto estará revogado. Vamos trazer agora a previsão legal desses institutos. Né? Esses institutos estão lastreados em algumas partes da legislação. A exemplo, a Constituição Federal. A Constituição Federal fala da perda do posto da patente. Outro ponto, só um ponto que eu quero pontuar aqui, é a situação... O STF, a jurisprudência, tem entendido que apenas a condenação do militar, em uma sentença condenatória militar, não é suficiente para que exista a perda do posto da patente. É necessário para tal um processo específico em um tribunal de justiça militar ou em um tribunal de justiça nos locais onde esse tribunal de justiça militar não exista. Já a exclusão das Forças Armadas, que é atinente às praças, pode ocorrer sem essa sentença desse tribunal, por exemplo, em um conselho de disciplina. A exemplo, em um conselho de disciplina, ele poderá ser excluído e existirá a perda da graduação. Então, retomando a previsão legal desses institutos que falei, nós temos a Constituição Federal, que ela vai falar da perda do posto da patente, da indignidade com oficialato, ela irá falar também da incompatibilidade com oficialato, o Código Penal Militar. O Código Penal Militar tem todas essas previsões, tem a previsão dessas penas acessórias, a pena acessória de perda do posto da patente, pena acessória da indignidade e incompatibilidade com oficialato, da exclusão, que gera a perda da graduação. Tudo isso tem previsão no Código Penal Militar. O Código Penal Comum tem algumas disposições também que, por existir essa lacuna, também são aplicadas de forma supletiva no âmbito da legislação castrense. E também, basicamente isso. Então, a Constituição, a Constituição, o Código Penal Militar e o Código Penal Comum. E uma exemplificação, trazendo um pouco da exemplificação. Então, o militar foi condenado a uma pena, o oficial foi condenado a uma pena privativa de liberdade superior a 2 anos, ele terá a perda do posto da patente, inclusive a perda das suas condecorações. O oficial incorre em delitos previstos no artigo 100 ali do Código Penal Militar, covardia, ato de libidinagem, furto, roubo, ele será declarado indigno com o oficialato por conta da incompatibilidade desses tipos penais com as instituições militarizadas. O militar que incorrer em crimes contra a segurança externa do país, entendimento para colocar o Brasil em guerra ou algo do tipo, ele será declarado incompatível com o oficialato.
O militar, a praça que tiver uma condenação superior a 2 anos, né, ele foi condenado a um homicídio, uma pena superior a 2 anos. Então, esse militar, essa praça, ela irá ser excluída das Forças Armadas, tendo a perda da sua graduação. E a reabilitação, o indivíduo teve a sua condenação, cumpriu a condenação, 5 anos do cumprimento da perda dos efeitos dessa condenação, ele pode pedir a reabilitação para que exista a supressão do seu histórico criminal. Então, essa foi a minha explanação atinente a esses conteúdos de grande importância, de salutar importância para a compreensão dos efeitos da condenação. E eu quero agradecer mais uma vez, reiterar a minha felicidade em estar sendo arguido pelas excelências e me colocar à disposição para eventuais questionamentos. Desde já agradeço, tenha uma excelente manhã.